tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor Patrick Ricardo, de Química, e nessa nossa aula nós faremos uma abordagem dos gráficos termocinéticos. O que são gráficos termocinéticos? São representações gráficas que mostram a variação da entalpia ΔH em função do progresso, em função do andamento da reação. Coisas importantes, tá, que a gente vai começar a relembrar nessa aula. Primeiro, reações exotérmicas. O que são reações exotérmicas? São reações que ocorrem com liberação de energia. Essa energia ela é liberada sob a forma de calor para o ambiente, para o que está ao redor desta reação, desta transformação química. Por exemplo, a queima do carvão. Você está lá num domingo de sol, pegou a churrasqueira, botou carvão, acendeu o fogo. Daí um instante você percebe que ao redor, tá, há um aumento na temperatura. Por quê? Porque a queima do carvão é uma reação do tipo exotérmica, ou seja, conforme você vai queimando o carvão, conforme esta reação de combustão vai acontecendo, vai ocorrendo, vai haver liberação de energia. E essa energia é sob a forma de calor. Representação gráfica para as reações do tipo exotérmico. Então eu tenho um gráfico aqui no eixo das ordenadas, a entalpia, e no eixo das abscissas, o andamento, o caminho da reação. Beleza? Inicialmente eu tenho aqui nesse ponto do gráfico o reagente, onde o HR significa a entalpia do reagente, e a reação vai acontecendo e eu chego aos produtos, onde HP significa a entalpia dos produtos. Esta diferença aqui é o que a gente chama de variação de entalpia. Percebam que aqui no pico máximo desta minha curva no gráfico, eu tenho a entalpia máxima. A diferença entre a entalpia máxima e a entalpia do reagente, a gente chama de energia de ativação. Energia de ativação é o mínimo necessário de energia que eu tenho que ter no sistema para que a reação química ocorra. Matematicamente falando, a energia de ativação ela é dada pela seguinte expressão: entalpia máxima menos a entalpia dos reagentes. Uma coisa importante que a gente não deve esquecer para as reações exotérmicas é o seguinte, que o ΔH é sempre menor que zero, ou seja, a variação de entalpia para uma reação do tipo exotérmica é menor que zero. Por quê? Porque a entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes. Não se esqueça que para você determinar o ΔH, a variação de entalpia para uma reação, seja ela qual for, você vai fazer assim, ó, ΔH vai ser igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Galera, eu vou pedir que nesse momento na nossa aula vocês façam observação desse gráfico aqui, beleza? Onde no mesmo eu destaco 5 pontos, os pontos A, B, C, D e E. Agora, dê um print, beleza? Beleza? Dê um print. Então, num próximo quadro, num próximo vídeo, dando continuidade aí à nossa aula, falaremos mais sobre esses 5 pontos aqui que eu destaquei no gráfico. Galera, anteriormente nós vimos um gráfico na qual eu destaquei 5 pontos, os pontos A, B, C, D e E. Bem, o que quer dizer cada região desses pontos destacados? Ponto A. Ali no ponto A, os reagentes não possuem energia suficiente para realizar choques efetivos. Ponto B. Os reagentes, tá, estão absorvendo energia para chegar ao complexo ativado. No ponto C, que é aquela cristazinha da curva, tá, que é o ponto mais alto da curva, eu tenho um complexo ativado, ou também posso chamar de estado de transição. Nesse complexo ativado, ou estado de transição, ocorre simultaneamente a quebra das ligações existentes nos reagentes, tá, e a formação das novas ligações. De novo, lá no complexo ativado ocorre simultaneamente a quebra das ligações dos reagentes e a formação das novas ligações que vão dar origem aos produtos. No ponto D, as moléculas dos produtos estão quase formadas. E nesse ponto,
a liberação de energia. De novo, no ponto D lá daquele gráfico, as moléculas dos produtos estão quase formadas. E nesse mesmo trecho, tá, do ponto D, você vai ter liberação de energia. Se você reparar bem, aquele gráfico, tá, você vai ter a entalpia dos produtos menor que a entalpia dos reagentes. Logo, trata-se de um gráfico para uma transformação ou para uma reação do tipo exotérmica. E no ponto E, as moléculas dos produtos estão definitivamente formadas, ou seja, no ponto E eu tenho os produtos. Vamos lá. Continuando aí com as transformações, com as reações, falaremos das endotérmicas. As reações endotérmicas são reações que ocorrem com absorção de energia. E esta energia, que fique bem claro para você, se dá sob a forma de calor. E da onde a reação vai absorver energia? Do ambiente, do que está ao redor do sistema reacional. Por exemplo, a fusão do gelo é uma reação? Não, mas é uma transformação. Toda reação é uma transformação química. E aqui a fusão? Ah, Patrick, a fusão é uma transformação, só que é uma transformação física. Há diferença de transformação física para transformação química. A transformação física eu não vou alterar a característica da matéria. Já a transformação química, a alteração na característica, na composição química da matéria. Mas, Patrick, você está falando de reação e aqui tu vem com um exemplo de transformação física. Por que eu botei o exemplo da transformação física, da fusão do gelo como sendo endotérmica? Porque é uma situação que está no nosso cotidiano. Tudo bem? Então, um gráfico para uma transformação ou para uma transformação física ou química que a gente chama de reação, tá? Aqui eu tenho o eixo das ordenadas, a entalpia, das abscissas, o andamento, o caminho da reação. Eu tenho aqui inicialmente os reagentes, então aqui eu tenho a entalpia dos reagentes. A reação se processou, cheguei aqui aos produtos. Então eu vou sinalizar aqui para vocês, reagentes e produtos. Então aqui nesse ponto eu tenho a entalpia dos produtos. Nesse ponto aqui, que é o ponto mais alto, eu tenho o meu complexo ativado. No complexo ativado eu tenho a entalpia máxima do sistema. Tudo bem? Esta diferença aqui, entalpia dos produtos e reagente, você vai ter a variação de entalpia para o processo. E esta diferença aqui entre entalpia máxima e entalpia do reagente, nós falamos anteriormente, que é o quê? A energia de ativação. Se liga, Plutônio, como é que eu vou calcular a energia de ativação? Ela vai se dar através da seguinte expressão matemática: entalpia máxima do sistema menos a entalpia do reagente. De novo, Plutônio, olha só. Como é que eu vou calcular a energia de ativação para uma reação, seja endotérmica ou exotérmica? Você vai pegar a entalpia máxima do sistema e diminuir do que? Da entalpia do reagente. Galera, para uma reação ou para uma transformação física do tipo endotérmica, o ΔH do processo, a variação de entalpia, é sempre maior que zero. Por quê? Porque a entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes. Patrick, eu não consigo ver isso. Lembre-se que o ΔH de uma reação, de uma transformação, ele é dado pela seguinte expressão: entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Então, o ΔH, a variação de entalpia, é calculada da seguinte maneira: entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Ou você pode ver escrito aí nos seus livros, nas suas apostilas, em suas anotações, entalpia final menos entalpia inicial. Percebam o seguinte, que a entalpia aqui dos produtos, a entalpia final, ela tem um valor numérico que a entalpia dos reagentes, a inicial. Desse modo, esta diferença aqui vai ser maior que zero. Então, caracteriza o quê? Uma reação endotérmica ou uma transformação física do tipo endotérmica. Dando continuidade à nossa aula aí sobre gráficos termocinéticos, falaremos das reações não elementares. As reações não elementares são reações que ocorrem em várias etapas. E, para uma reação que ocorre em várias etapas, a quantidade de complexos ativados tem que ser numericamente igual ao número de etapas, a quantidade de etapas existentes durante a reação química.
Tem aqui um gráfico na qual o eixo das ordenadas eu tenho a entalpia e o eixo das abscissas o caminho, o andamento da reação. Percebam o seguinte, que essa reação tem 1, 2, 3, 4, 5 etapas. Se ela tem 5 etapas, eu tenho que ter 5 complexos ativados. Primeira etapa, o primeiro complexo ativado. Segunda etapa, aqui o segundo complexo ativado. Terceira etapa, aqui o terceiro complexo ativado. Quarta etapa, quarto complexo ativado. E quinta etapa, quinto complexo ativado. Observem o seguinte, que cada uma das etapas vai apresentar a sua energia de ativação. E quanto menor a energia de ativação, mais rápida será a reação. Porém, para que isso seja verdade, as reações em análise devem estar nas mesmas condições de temperatura, pressão e as substâncias devem apresentar a mesma concentração molar, que também é chamado de molaridade. Tranquilo? Observem aqui no gráfico. Se você reparar bem, a etapa mais rápida é a quarta etapa. Por quê? Porque ela tem a menor energia de ativação. Então, dessas etapas, qual é a etapa mais rápida? É a quarta. Por quê? Porque ela apresenta a menor energia de ativação. Em contrapartida, percebam aqui a terceira etapa. Ela não apresenta a maior energia de ativação? Sim, Patrick. Logo, ela é a etapa mais lenta. De novo, fazendo essa abordagem aqui. Qual é a etapa mais rápida e qual é a etapa mais lenta? Quanto menor a energia de ativação, como eu coloquei aqui, mais rápida será a reação. Não esqueçam isso. Observem que a quarta etapa apresenta a menor energia de ativação. Então, a quarta etapa, ela é a mais rápida do processo. Em contrapartida, a terceira etapa apresenta a maior energia de ativação. Logo, ela é a etapa mais lenta do processo. Para finalizarmos essa nossa aula, tá? Faremos uma abordagem agora dos catalisadores. É importante destacar que uma reação sob a ação do catalisador, ela ocorre por outro caminho. E esse outro caminho que ela vai percorrer, ele tem um menor gasto energético, ele tem uma menor energia de ativação. E nós vimos lá na aula de catálise, tá? Que os catalisadores, eles atuam como numa reação? Diminuindo a sua energia de ativação. Desse modo, a velocidade da reação vai ser maior. Observem esse gráfico aqui, onde no eixo das ordenadas eu tenho entalpia e no eixo das abscissas eu tenho um caminho, um andamento da reação. Imagina que esse gráfico, ele representa uma mesma reação, reagente-produtos, onde essa vai estar acontecendo por um caminho 1 em verde e por um caminho 2 em preto. Tranquilo? Aqui eu tenho entalpia dos produtos, aqui eu tenho entalpia dos reagentes. Esta diferença é a variação de entalpia da reação. Para a reação do caminho 1 para o caminho 1, eu tenho entalpia máxima 1. E para a reação que passa pelo caminho 2, eu tenho entalpia máxima 2. A diferença entalpia máxima 1 e entalpia dos reagentes é a energia de ativação do caminho 1. E a diferença da entalpia máxima para a entalpia dos reagentes, máxima 2 para a entalpia dos reagentes, corresponde à energia de ativação do caminho 2. Eu percebo que a energia de ativação do caminho 2 é menor que a energia de ativação do caminho 1. Se a energia de ativação é menor, a velocidade da reação será maior. Então eu posso dizer que a reação pelo caminho 2 vai ter uma maior velocidade do que a reação passando pelo caminho 1. Então V2 é maior que V1. Galera, desse modo, tá? Para essa reação reagente-produto, eu posso dizer que pelo caminho 1, a reação não apresenta catalisador. Já pelo caminho 2, como eu diminuí a energia de ativação comparada ao caminho 1, ela vai apresentar um catalisador específico. Uma outra coisa importante, tá, que eu botei aqui como observação sobre os catalisadores é o seguinte, que eles não vão modificar a variação de entalpia da reação, não vão modificar a entalpia dos reagentes e também não vão modificar a entalpia dos produtos. Então, para a gente fechar aqui os catalisadores, vamos lá. Como é que eles atuam numa reação? Promovendo caminhos, promovendo rotas
com menor gasto de energia. Se eu tenho menor gasto de energia, eu posso dizer que eu tenho uma menor energia de ativação. Desse modo, a velocidade da reação vai ser maior. E outra coisa também importante sobre os catalisadores, eles não alteram a entalpia, a variação de entalpia da reação, não alteram a entalpia dos reagentes, também não vão alterar a entalpia dos produtos. Queridos, espero que todos tenham gostado dessa aula. Dê um like, tá? Se inscrevam no canal, acione o sininho, porque em breve teremos mais novidades. Forte abraço